Gente, vamos dar uma olhada em alguns sinais que falam pra gente que o seu intestino não está bem? Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, mas é sempre bom a gente reforçar, porque são coisas do dia a dia que a gente não presta atenção. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Gente, antes de mais nada, queria te convidar a conhecer meu curso que se chama Intestino Saudável, o link está aqui na descrição. Lá você vai entender por que o intestino tem um papel central na nossa saúde. Então eu te convido, clica no link que você vai conhecer. Então, gente, eu já fiz um vídeo, como eu falei, de sinais no intestino e sinais longe do intestino que podem significar que o seu intestino não está bem. Então vamos dar uma olhada em mais alguns. Eu já falei sobre o eixo intestino-pele. Intestino-pele, gente, é o seguinte, no nosso intestino a gente tem uma flora e essa flora vai produzir algumas coisas que são absorvidas e fazem efeito no nosso intestino e também fora dele. Quando a nossa flora intestinal está doente ou quando o nosso intestino está doente, alguns compostos vão cair na corrente sanguínea e vão ter um efeito ruim. Então, se a gente tem uma flora boa, a gente tem o quê? Uma pele melhor, né? Todo mundo sabe, o intestino está funcionando bem, a pele fica melhor. Mas, se a flora está doente ou se o nosso intestino está permeável, vai cair algumas coisas ali na corrente que podem causar inflamação, causando reações, por exemplo, eczemas, atopias, que são aquelas reações de pele. Esses dias eu ouvi um argumento interessante, né? Fala o seguinte, quando o cachorro está com a pele ruim, o que você faz? Troca a ração. Quando é a gente, né, que está com a pele ruim, passa creme, faz um monte de coisa, mas não pensa em trocar a comida, né, gente? Então, o primeiro passo para a gente melhorar problemas de pele é comer melhor, é estimular o nosso intestino a ficar saudável. A gente vai ter uma flora melhor e vai cicatrizar essas passagens que formam no nosso intestino. O nosso intestino, ele tem células que ficam bem juntinhas, né, que vocês vão achar aí com o nome de tight junctions, né, ou junções apertadas. Essas junções, elas podem ficar frouxas, permitindo essa permeabilidade intestinal, então vão caindo vários compostos ali na nossa corrente sanguínea, então causando esses quadros, por exemplo, de inflamação em outros locais. Um outro sinal de que a gente pode estar com o intestino doente seria exatamente o quê? As intolerâncias e alergias alimentares. As intolerâncias e alergias, elas podem se manifestar no intestino, então a pessoa come e sente o quê? Uma diarreia, uma distensão, uma constipação, mas também pode manifestar em outras regiões do corpo, por exemplo, coceira, olhos inchados, né, no caso das alergias alimentares. Há pessoas que sentem que a língua fica estranha quando comem certos alimentos, então tem várias reações no nosso organismo. Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que sente o quê? O olho coçando, olho vermelho, então são inúmeras as reações. Quando a pessoa começa a associar isso aos alimentos, normalmente é porque tem algum alimento que faz mal para essa pessoa. Mas será que esse alimento sempre vai fazer mal? Ah, é aí que mora a grande questão. Existem exames hoje em dia que podem mostrar para a gente que a pessoa tem reação ou sensibilidade a diversos alimentos. Tem um teste que vai testar mais de 200 alimentos. Quando a gente faz esse teste e dá um ou outro alimento, pode ser que a pessoa seja de fato intolerante ou sensível àquele alimento. Mas quando mostra 15, 20 alimentos, normalmente isso não é que a pessoa é sensível a todos aqueles alimentos. Pode ser que ela está sensível àqueles alimentos porque o intestino está deixando passar muita coisa. Vamos entender isso melhor. Imagina o seguinte, o nosso intestino tem uma função de barreira. Essa função de barreira impede que certas moléculas caiam na corrente sanguínea. Só que se essa função de barreira está comprometida, moléculas maiores vão cair na corrente sanguínea. Então, se a função de barreira está comprometida, vai cair ali várias moléculas, às vezes de outros alimentos, e vão sensibilizar o nosso organismo. Então, o problema não é que a pessoa é sensível àquele tanto de alimento, é que o intestino está doente, está permitindo esse contato. Uma vez que o intestino cicatriza, que melhora, que vai fechando essas junções, vai cair menos coisa na corrente sanguínea e a pessoa pode melhorar a tolerância. Então, a pessoa que está intolerante a um monte de alimento pode, na verdade, estar sendo um alimento, vamos citar aí de exemplo o glúten. O glúten está causando ali um aumento dessa separação de células e permitindo que caiam compostos e a pessoa está intolerante a um monte. Quando a gente tira o glúten, mas poderia ser outro, né, gente? Estou falando aqui da sensibilidade ao glúten, mas poderia ser outro alimento. E aí aquele local vai cicatrizando, isso aí vai parar de dar tantas intolerâncias. Então a pessoa não tem intolerância a vários alimentos, mas sim a um ou outro. E é esse tipo de alimento que a pessoa vai ter que evitar. Então nós já estamos vendo aí dois sinais de que o intestino pode não estar bem, que seriam as reações de pele e as reações alérgicas. Como eu falei, existem os eixos, nós temos o famoso eixo intestino-cérebro. Então quando a pessoa está tendo
tendo sinais de depressão, ansiedade, insônia, irritabilidade, cefaleia, tudo isso pode estar associado também ao intestino, através desse mecanismo. Então, se a nossa flora está doente, se o nosso intestino está doente, vai cair mais compostos ali que podem gerar reação inflamatória em outros locais. E essa reação inflamatória pode culminar com quadros, por exemplo, de depressão e ansiedade. As pessoas falam que é o mal do século, né? Mas as pessoas estão dormindo mal, comendo mal, super estressadas, só afundando ali no celular, né, gente? Então, isso vai causar algum efeito na gente, né? Então, é um quadro conjunto. Quando a gente fala de eixo, é um eixo de mão dupla. Então o intestino vai causar alteração no sistema nervoso e o sistema nervoso altera o intestino também. Então nessa via de mão dupla, se a gente não atuar em um dos pontos e de preferência nos dois, a gente não vai resolver. Então vamos, se possível, começar tratando as duas coisas, tratando a ansiedade, que muitas vezes vai precisar de medicações, mas também mudanças de hábito de vida, mas também vamos tratar o intestino, comendo melhor e cuidando desse órgão tão precioso. Mais um sinal de que as coisas podem não estar bem para o seu intestino são os problemas de fígado, né, gente? Todo mundo tá vendo aí, ó, faz um ultrassom e dá o quê? Esteatose hepática, doença de acúmulo de gordura no fígado. Aí o que pensa? Eu tenho que emagrecer, eu tenho que isso, tenho que aquilo, mas o problema também está no intestino. O nosso intestino, como eu falei, tem uma flora ali que a gente chama de microbiota. Essa flora, se ela está doente, ela vai produzir mais alguns compostos. Um deles é o LPS. E o LPS, quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai direto para o fígado. E lá ele causa uma reação inflamatória e pode aumentar a chance de esteatose. Para resolver isso, a gente precisa melhorar o intestino. Nós temos que melhorar a flora, comer bem, cicatrizar aquelas junções que eu falei. Além disso, uma coisa que pode ajudar é o ômega 3. O ômega 3 diminui o efeito deletério desse LPS, ou lipopolissacarídeo. Então, quando isso aí cai na corrente sanguínea e vai parar lá no fígado, o ômega 3 teria um efeito em diminuir esse efeito negativo do LPS. Outro sinal de que o nosso intestino pode não estar bem, gente, seria o quê? A fibromialgia, a ansiedade, a cefaleia, mas não naquele mesmo contexto que eu falei. Nesse caso eu estou falando da intolerância à histamina. Você já ouviu falar? Histamina é um mediador do nosso organismo que vai participar das inflamações, das alergias e também na neurotransmissão. A histamina, quando ela cai no nosso organismo, ela vai gerar algumas reações. Uma delas seria coceira. A pessoa pode ter coceira em algumas regiões, como eu falei, quando se alimenta de certos alimentos, mas além disso pode causar irritabilidade, piora de espectro autista, além disso causar dor de cabeça, reações pelo corpo, sintomas semelhantes à fibromialgia. Então o problema nem sempre vai ser um quadro assim como fibromialgia, mas sim um problema intestinal. E para isso a gente tem várias soluções, a gente tem exames para saber como que está a metabolização da histamina, a gente pode retirar alimentos ricos em histamina ou que liberam histamina no nosso organismo. Então tem muito o que a gente pode fazer. Então nesse vídeo nós vimos vários sinais de que o nosso intestino pode não estar bem. Tem muito o que a gente pode fazer, em geral, vai participar disso aí, uma alimentação adequada, uma mudança de hábitos de vida. Agora, aquela questão de probiótico, que todo mundo já sai pensando aí que nós temos que melhorar a flora usando probiótico, nem sempre vai ser indicado. A gente vai usar em situações que a gente precisa. Mas, por exemplo, numa síndrome de supercrescimento bacteriano, que é uma das disbioses que eu falei, se a gente entra com aquele tanto de lactobacilo, a gente pode não ajudar e ainda piorar os sintomas, piorar o quadro geral do paciente. Espero que o vídeo tenha ajudado. Agora clica, meu curso, tá? Tem aqui o link abaixo, te convido a conhecer. Sei que você vai aprender muita coisa lá sobre um estilo de vida saudável e como melhorar o seu intestino para melhorar a sua saúde geral. Queria te agradecer, então lembra de compartilhar e acessa meu Instagram e meu site. Toda semana eu posto conteúdo lá para vocês, inclusive faço caixinhas de perguntas para responder as dúvidas de vocês. Um grande abraço e até a próxima!